Fala pessoal, tudo jóia aí? Professor Rogério aqui. Vamos resolver um exercício. Eu quero saber o seguinte: como que a gente calcula o trabalho de uma força que não permanece constante ao longo de todo o deslocamento sobre o qual eu quero fazer esse cálculo? Como que a gente faz isso? A gente viu na aula que para fazer um cálculo do trabalho realizado por uma força que não é constante ao longo do deslocamento, a gente pode utilizar o método gráfico. E isso deve ser aplicado desde que a força, embora não seja constante, já esteja na direção do deslocamento, tá? Tem essa restrição aí. Então é isso que a gente vai fazer. Aqui eu tenho um gráfico de uma força que atuou sobre um determinado objeto ao longo de 30 metros, tá bom? Então aqui, ó, a força teve esse comportamento aqui ao longo de 30 metros. Ou seja, nos 10 primeiros metros a força ela aumentou, né? Ela teve um comportamento aqui de ir aumentando gradativamente até o objeto chegar à posição de 10 metros. Entre as posições de 10 metros e de 25 metros, essa força ficou estabilizada, ela ficou constante ali no valor de 300 newtons. E a partir dos 25 metros, nos 5 metros finais, né, até a posição 30 metros, a força foi decrescendo. Então veja aqui, ó, ela decresceu de 300 até 100 newtons, tá? Então, eu quero saber o trabalho total realizado por essa força aí, tá? Ao longo dos 30 metros. Já vimos que ela não foi constante ao longo desse deslocamento aí. Mas, considerando que ela já esteja na direção do movimento, a gente vai aplicar o método gráfico, tá, pessoal? Então, a gente vai ter que calcular a área sob essa curva aqui, ó, que demonstra o comportamento da força. Então, toda essa área aqui embaixo, entre essa linha aqui, ó, que representa o comportamento da força, e esta outra linha horizontal que representa as posições ali desse móvel. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar o método gráfico. Para calcular essa área aqui, a maneira mais simples, a maneira mais fácil da gente fazer isso é segmentar. A gente vai calcular a área só dessa região aqui, tá? Que eu vou chamar aqui, ó, região 1. Mas essa aqui, ó, essa daqui vai ser a região, vou calcular a área dela. Depois a gente vai calcular esta área aqui, tá? Sob essa curva aqui, ó, tá aqui, ó, dessa linha horizontal aqui até essa outra horizontal aqui, que eu vou chamar de região 2, tá bom? E por fim, a gente vai calcular a área nessa última região aqui, que eu vou chamar de 3. Beleza? Então esse vai ser o modo mais simples, você vai ver como que vai ficar fácil calcular o trabalho realizado por essa força aí. A gente vai calcular 3 áreas, tá? No final, para saber o valor do trabalho total, o que a gente tem que fazer? Somar aqueles valores ali, tá? Então vamos fazer isso. Então agora vamos nos concentrar aqui, ó, nessa região 1. Vamos calcular a área dela. Pessoal, o trabalho aqui, ó, vai ser a área sob essa curva aqui, ó. É isso aqui, ó. É essa área aqui agora, ó. Tô marcando aqui, ó. Essa área aqui. Você precisa reconhecer que figura geométrica é aquela ali, tá? Nesse caso, a gente vai identificar que essa figura geométrica aqui é um trapézio. Então, o trabalho realizado por essa força aí, nos 10 primeiros metros, é igual à área desse trapézio aqui, tá bom? Só para lembrar, a área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2, tá? Então, a aplicação dessa fórmula para calcular aquela área ali vai nos dar o trabalho. Então, vai ficar assim, ó, trabalho é igual... Então, vamos lá. Olha, vamos ver qual é a base maior desse trapézio aqui, ó. Então, a base maior é essa daqui, tá? O trapézio está assim. Então, esse lado aqui, ó, vai do 0 até o 300. Então, a base maior vale 300. Vou botar aqui, ó, 300 mais... Agora a gente vai colocar a base menor, tá? A base menor é esse lado que está oposto aqui, ó. Esse daqui, que vai do 0 até o 200. Muito bem, 200 aqui, ó. Olha como já ficou, 300 mais 200. Vezes a
altura. O que é a altura do trapézio? É a distância entre as bases, tá bom? Então, é essa distância aqui, que vai da base menor até a base maior, tá? Ou seja, vai do 0 até o 10, então essa altura aqui vale 10, dividido por 2. Daí, a gente vai tirar a área dessa região aqui, que vai ser igual ao trabalho dentro dessa região aqui. Agora, vamos calcular a área na região 2 aqui, ó. Agora a gente vai calcular aqui, ó, nessa região aqui do meio aqui, ó, tá? Que eu tô preenchendo agora. Essa que eu preenchi agora. Vamos calcular a área nessa região. Então, vou botar aqui, ó, região 2. O trabalho vai ser igual... Agora, que figura é aquela ali, né? Que figura... Eu coloquei esse traço aqui, nem precisa, deixa eu apagar, pera aí. Apagar aqui, beleza? Então, olha só, por quê? Essa região aqui, ó, essa região do meio, pessoal, concentre-se nela aqui, ó, é um retângulo. Como se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, né? Então, aqui, olha só, olha que simples. Base vezes altura. Bom, a base vai do 10 até o 25. Vai do 10 metros até o 25 metros. Então, essa base vale 15, né? Vezes a altura, que é esse lado aqui, ó. Vai do 0 até o 300. Então, tá aqui, ó, 300. Muito bem, quando a gente multiplicar aquilo ali, a gente vai ter o valor da área dessa região aqui no meio, que é igual ao trabalho da força realizado dentro daquela distância ali, entre a posição 10 metros e a posição 25 metros, tá? E por fim aqui, ó, a gente vai calcular a área dessa região que eu vou preencher agora, ó, estou preenchendo aqui agora, esta região aqui. Pessoal, essa região aqui também é um trapézio. Então, a gente vai calcular a área de um trapézio, né? A região 3. A área de um trapézio. Lembra? É igual a gente fez aqui no primeiro cálculo. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Bom, a base maior é este lado aqui, que, como a gente viu lá, ó, vale 300. Então, vou botar aqui, ó, 300. Mais a base menor, que é esse lado oposto aqui, ó, esse pequenininho aqui, que vale 100 vezes a altura. O que é a altura? É a distância entre as bases. Então, aqui, ó, olha só, olha aqui, ó. Essa aqui é a base maior, essa aqui é a base menor. A distância entre elas vai do 25 até o 30. Então, essa distância equivale a 5 metros, vezes 5, dividido por 2. Muito bem, pessoal. Agora aqui, ó, a gente calculou a área em cada uma das regiões, tá? Então, na região 1, na região 2, na região 3. O que a gente vai fazer agora? A gente vai terminar de fazer os cálculos, a gente vai calcular aqui esses valores, basta fazer a conta aqui. E para finalizar, vai ser muito simples, vocês vão ver só. Então, é o seguinte. Então, agora, pessoal, que já está tudo calculado, então aqui, ó, o trabalho na região 1 deu 2.500 joules. É só fazer a conta aqui, tá? O trabalho na região 2 deu 4.500 joules. E o trabalho na região 3 deu 1.000 joules, tá? Então, isso aqui, esses valores são resultados desses cálculos, tá? Então, vocês façam aí para conferir. Agora, para a gente responder a pergunta inicial, ou seja, qual o trabalho total realizado por essa força, basta a gente somar esses valores aqui, tá bom? Então, a gente soma 2.500 com 4.500 com 1.000. E aí, a gente vai ter o resultado do trabalho total dessa força, que é igual a 8.000 joules, está aqui. Beleza? Viu, pessoal, como que é muito simples. Para a gente calcular o trabalho realizado por uma força que não se mantém constante ao longo de todo o deslocamento, embora permaneça sempre na mesma direção do deslocamento, a gente utiliza o método gráfico, tá? Aí a dica aqui é que vocês devem reconhecer como se calcular a área de determinadas figuras, trapézio. As mais comuns são trapézio, retângulo, triângulo e quadrado, tá? São as mais comuns, então é que eu sugiro a vocês aí, vejam como se calcula a área dessas figuras, trapézio, retângulo, quadrado e trapézio, retângulo, quadrado e triângulo, tá? Então, pessoal, é isso daí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder para vocês. Um forte abraço aí e muitos estudos. A gente tem uma prova pela frente para a gente passar e alcançar lá na frente a realização dos nossos sonhos. Tá joia?
Abração para vocês aí e até a próxima aula.